Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendos diáconos, queridos irmãos, muita alegria, como disse no início, celebramos esta missa do dia de Natal. É muito interessante que a solenidade do Natal, ela tem 4 formulários de missa diferentes. A missa da vigília, que seria uma missa celebrada antes da missa da noite, a missa do galo, que é chamada missa da noite, a missa da aurora, que seria uma missa celebrada no amanhecer do dia 25, e a missa do dia, que é esta missa que celebramos hoje. Todas essas missas com seus formulários próprios, leituras próprias, orações próprias, para mostrar a importância do dia que estamos celebrando hoje, que depois da Páscoa é o dia mais importante do ano litúrgico, é o dia mais importante da nossa fé. Por mais que o nosso Natal brasileiro não seja muito parecido com o Natal da Terra Santa, só com um clima desértico. Ontem eu conversava com o Padre Márcio está no calor dos menos 19 graus. Falei, olha, Padre Márcio, que inveja. E ele disse, não tenha, porque também ninguém vem à igreja com menos 19 graus. Eu celebrei a missa quase sozinho. Acontece, é a vida. Hoje de manhã, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, celebrava a missa do dia de Natal, algo que não acontece desde o ano de 1994. O Papa celebrava publicamente, o Papa celebrava, obviamente, pelo menos em 2016, celebrava a missa de modo privado. Mas desde 94 o Papa não celebrava a missa do dia de Natal de modo público. E na sua homilia ele tocou num assunto muito interessante, que também vale para a nossa reflexão: o silêncio deste dia santo que estamos vivendo. Como que o dia importante da encarnação do Verbo, onde a humanidade recebe o Deus que vem ao nosso encontro, que entra na história, aconteceu no mais profundo silêncio e na mais profunda intimidade. Muito diferente daquilo que nós imaginamos ou temos como lógica, quase que imposta, de que as coisas grandes e importantes fazem barulho, são anunciadas, Então, por exemplo, se temos um grande evento na nossa cidade, esse evento se faz notar a todo momento. Quando vem um artista fazer um show em Copacabana, a gente fica sabendo disso de modo massivo meses e meses antes, e se fala, e se anuncia, e mostra. Até nós mesmos, não todos obviamente, mas algumas pessoas têm a tendência de ser sempre muito celebrativa. Então, ontem, saindo da missa, eu fui a Campo Grande celebrar o Natal com a minha família, já que é o primeiro Natal que a minha irmã está casada. Fomos celebrar na sua casa, e no caminho eu via muitas caixas de som coloridas nas ruas, nas calçadas, de som alto, como se o vizinho do lado não existisse, mas cada um com o seu som, celebrando essa necessidade que temos de fazer com que as pessoas notem. Repito, não todos, mas encontramos muitas pessoas assim. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, a profecia que acabamos de ler, como são belos os pés daquele que anuncia, daquele que prega. Depois nós vemos no salmo que escutamos: cantai ao Senhor. Na segunda leitura, Deus falou de muitos modos. E quando chega no Evangelho, o Verbo, o Logos de Deus, se encarna no silêncio. E o Papa falava, parece
uma dicotomia isso, né? O anúncio, o falar, o ouvir, e quando o verbo chega, ele chega no choro de uma criança, na humildade de uma manjedoura, na humildade de uma família ali que com muito custo conseguiu um lugar para se hospedar, ficou. O que isso tem a nos dizer, meus irmãos? Isso muito tem a nos falar da dinâmica de Deus, e nós temos que entender essa dinâmica. Como cristãos temos que entender essa dinâmica para não cairmos no erro de achar que as coisas de Deus devem vir para mim sempre desta maneira estrondosa. E se nós perdermos essa consciência de que a grandeza de Deus ocorre no silêncio e no ordinário, nós deixamos de ver as maravilhas e milagres de Deus que ocorrem na nossa vida e perdemos a capacidade de contemplar a grandeza do Senhor na humildade do presépio, a palavra que se encarna e que balbucia. Quando nós ouvimos esse prólogo do Evangelho de João, que antigamente era lido em todas as missas, com raras exceções, nas missas, quem já participou da missa tridentina, aqui o padre, ao final da missa, lê o Evangelho de São João, toda a missa. Esta narração que nós escutamos da encarnação é o que aconteceu no presépio, o que nós lemos ontem no Evangelho de Lucas, porém na visão de Deus. Olha que bonito, João dá a visão de Deus do acontecido, o teológico, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a divindade de Cristo, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. A participação do Cristo na criação, Cristo é Deus, Trindade, né? O verbo que vem para os seus, mas os seus não o acolhem. Por que os seus não o acolheram? Porque não tiveram a capacidade de contemplar no silêncio a presença de Deus. Herodes se escandaliza, e veremos isso na festa de Reis, veremos isso no dia dos Santos Inocentes. Herodes que se escandaliza com a humildade da vinda do Messias. Onde o Messias deve nascer, Herodes não sabia. Herodes que, com medo de perder a sua grandeza, manda matar as crianças para tentar matar ali junto o Cristo. Os seus que não o recebem, porque até hoje esperam o Filho do Homem vir de uma maneira diferente do que veio. Pobres. Quando o Filho do Homem voltar, que eles acharem que a sua primeira vinda já será a segunda, aí sim virá na majestade, na grandeza, no poder e na glória. Mas a primeira vez veio na humildade. E o verbo se fez carne e armou a sua tenda. O grego o verbo armou a sua tenda entre nós. E nós vimos a sua glória. E por que nós vimos a glória de Deus? Porque assim como os pastores, como falávamos ontem, encontramos o silêncio do Senhor, a sua grandeza. Somos capazes de contemplar a sua glória porque o nosso coração está tranquilo e em paz, como aquela noite. Uma noite silenciosa. E se nós perdemos a capacidade, meus irmãos, de manter este silêncio de Deus em nós, se nós perdermos a capacidade de vislumbrar a ação de Deus no ordinário da nossa vida, perderemos a capacidade de contemplar a onipotência divina na pequenez de uma criança. E quando isso acontece, a nossa fé se perde, o nosso coração se esfria, endurece. E buscamos viver de prazeres mundanos, e de prazer em prazer vamos pulando, mas nunca encontramos a felicidade. A felicidade só encontramos quando nos ajoelhamos diante do menino e oferecemos a pequenez do nosso coração. Ali está a felicidade da humanidade. Ali está o porquê de tudo. Ali está onde o mundo se curva, onde a história para, onde o tempo se abaixa. Está ali.
na manjedoura. Então não percamos esta capacidade de escutar o verbo de Deus no choro da criança. Não percamos a capacidade, meus irmãos, de entender que Deus se manifesta nesta lógica, nesta dinâmica da pequenez, do serviço. Lembremos daquilo que eu disse ontem: somos o boi e o burrinho, que na sua pequenez e talvez insignificância estavam do lado de Jesus na manjedoura. É isso que temos que buscar, não grandezas, mas a pequenez do presépio. Então isso é o Natal. Nessa semana o Papa falava da importância da igreja se reconhecer pequenina e pobre. Mas quando o Papa fala isso, meus irmãos, ele não está falando de dinheiro. A gente tem mania de achar e resumir tudo aos bens materiais. A pequenez e a pobreza é este coração despojado que todos nós temos que ter. Um coração sem cargas do mundo, um coração sem os pesos e as trevas do pecado. É isso que o Papa nos pede, que nos despojemos das certezas mundanas e abracemos unicamente a certeza de Deus. A mesma certeza que fez aqueles 3 homens saírem do Oriente, seguirem uma estrela e se ajoelharem diante do menino sentado no trono mais belo que Deus poderia preparar, que é o colo de sua Mãe Santíssima. A mesma beleza e grandeza que encontramos no coração de Maria, que no seu silêncio, no seu sim, guardava e meditava todas essas coisas no coração, e para ela isso bastava. Mesmo fugindo para o Egito, mesmo correndo da perseguição de Herodes, mesmo voltando depois, mesmo sofrendo as dores de uma mãe que via tudo acontecer, Maria nunca deixou de meditar no silêncio do seu coração e encontrar Deus na calma de uma fé simples. Peçamos este dom para que Deus nos conceda, no silêncio da sua manifestação, o encontro com a sua grandeza, e que a pequenez, a humildade, a pobreza, o serviço seja para nós o motivo de nos ajoelharmos diante do menino, não buscando glórias mundanas, mas buscando unicamente a salvação da nossa alma, o encontro íntimo com Deus e a paz daqueles que amam de verdade. E que a nossa vida anuncie como os anjos anunciaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Paz para nós, que somos homens de boa vontade, que vivemos a benevolência de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.